Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu estou aqui comprometido na semana passada com a graça e a misericórdia do Senhor para trazer para vocês a 25ª edição do vídeo Uma Palavra e uma Oração para você. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho hoje de paciência, porque eu tive que fazer muitos testes aqui para que o vídeo pudesse ter certo, mas eu sei que agora vai dar certo, porque eu já testei ali. E eu queria entregar essa palavra para vocês hoje e comentar o seguinte a respeito dela. Eu venho sentindo ultimamente uma necessidade de enfatizar a importância da palavra de Deus e de como ela é ativa nos nossos dias. Basta a gente acompanhar nas redes sociais e outra mídia qualquer de informação que a gente percebe como a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos com uma fidelidade sem precedentes. Quem não conhece a palavra de Deus não vai poder dizer o mesmo, porque não vai conseguir conciliar as coisas. Mas eu vejo a mão de Deus se movendo em cada episódio, em cada acontecimento. As coisas vêm se mostrando de uma forma assim tão real que quando você pega a palavra de Deus para ler e você começa a abrir o ouvido do coração para entender o que ela quer dizer, você parece que escuta uma voz dizendo: lembra do que você está vendo, lembra do que você está assistindo, olha como é que está esse mundo, não é exatamente assim que está escrito aqui. E aí outro dia eu li uma palavra num profeta, onde o Senhor dizia, profeta, que naqueles dias, se referindo aos nossos dias, eu farei assim, assim, assim. E aí o Senhor cita dizendo o seguinte: quando esse dia chegar, ele dirá: não foi assim que eu falei para vocês que aconteceria nos dias passados? Isso está escrito na palavra de Deus. O Senhor nos faz lembrar do que ele escreveu há milhares, mandou os profetas escreverem há milhares de anos atrás, para nós assistirmos hoje. E é isso que está acontecendo. Por isso que eu trouxe hoje uma palavra aqui para vocês, que vocês já devem ter lido várias vezes, e nós vamos meditar nela nesse dia de novo. Ela está em capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12. E diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É até metade do versículo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso diz tudo. Ela já, por si só, ela já se descreve. É exatamente isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando quando eu ligo o computador de manhã e eu estou preparando ali as mídias para largar a mensagem, que eu larguei inclusive hoje, eu me deparo com as notícias, com as coisas que estão acontecendo. E eu comento com a minha esposa, eu digo: olha só o que está escrito aqui, escuta só essa notícia, sabe? A gente é preparado, quando lê a palavra de Deus, para não estranhar quando a gente tomar conhecimento dessas notícias, porque elas já estavam previstas. Eu sei que existe muita gente que diz: toda a existência humana houve vulcões, terremotos, guerra, fome, peste. Sim, é verdade, sempre houve. Mas, como houve um estudo recente que eu li, até eu comento com muita gente, de 1950 até o ano 2000, de 1950 até o ano 2000, tudo que você ouviu em termos de guerra, fome, peste, furacões e terremotos, num período de 50 anos, de 1950 a 2000, inclusive também a ciência, o avanço da ciência, tudo que aconteceu até 1950, eles centuplicaram na quantidade de vezes que aconteceu em
no período de 50 anos. Ou seja, em 50 anos, a quantidade de furacões, de guerras, de pestes, de mortes e de avanço da ciência, elas, em relação aos outros 1950 anos, elas quase que centuplicaram de vez, para vocês verem um pequeno período de tempo e as coisas evoluíram com tanta ênfase que a gente lembra do anjo falando com Daniel lá no Antigo Testamento, dizendo que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e tudo aumentaria em proporção. E não é exatamente o que está acontecendo hoje. Por que eu estou falando isso? Para que quando você ver esse vídeo e quando você lembrar, você assistiu uma notícia, seja nas mídias sociais, na televisão, não importa, e aquilo lhe surpreender, lembra da palavra de Deus que eu estou lendo para você hoje. Ela disse que isso ia acontecer. Bem, se ela disse que isso ia acontecer e está acontecendo, então você pode esperar que as outras coisas que ela manifesta também vão acontecer. Ou seja, Jesus disse que nos últimos dias as coisas seriam como foram nos dias de Noé. Ninguém dava ouvido para quando Noé falava. Como depois no Novo Testamento, ninguém dava ouvido para João Batista falando lá no deserto. Herodes chegou a fazer uma piada, ele está pregando para as pedras. Não tinha ninguém lá praticamente para ouvir ele. Assim somos nós hoje, pregando a palavra de Deus. Quanta gente assistindo, quanta gente vendo, quantas pessoas dando importância para aquilo que se fala nas ruas de Nova York, em São Paulo, Rio e em outras cidades da Europa, na Ásia, onde as pessoas com uma placa andando na rua são taxadas como loucas porque estão dizendo o fim está próximo, e ninguém dá ouvido. Não foi assim, diz, não é? Foi. E quando chegou a chuva e o dilúvio começou, Noé estava lá dentro com a família dele, mais ninguém. E o que estava para lá de fora pereceu. E é assim que vão ser os nossos dias. Ninguém escuta, ninguém ouve. E de repente vem Jesus, arrebata a sua igreja, e aí eles vão ficar lembrando de quantas vezes ouviram falar a palavra de Deus, dos vídeos na internet, das mensagens, de quantas igrejas vazias e quantas igrejas cheias de pessoas lá dentro, mas ninguém prestando atenção. Quanta gente vai lembrar disso? Então eu trago essa palavra para você hoje. Eu peço que você medite nela com reverência, ou seja, respeito diante de Deus, porque Deus conhece o que vai no fundo do nosso coração. Medite e, se há necessidade, que haja uma mudança de atitude para que você passe a dar mais importante para aquilo que mais importância para aquilo que merece sua atenção, para que merece a nossa atenção, que são as coisas do alto, como Jesus disse, pensai nas coisas que são do alto, porque elas são mais reais do que as que estão aqui diante dos nossos olhos. E eu deixo essa palavra para vocês hoje. Eu peço para que você compartilhe, que você comente, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e dê aquele up para fazer com que o vídeo suba na grade e outras pessoas possam serem abençoadas ao ouvir a palavra de Deus e receber uma oração. Agora nós vamos orar e eu peço a você que me ajude em oração, porque esse é o mandamento que o Senhor nos deu de orar uns pelos outros. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas petições, não apenas em nosso favor, mas em favor daqueles que estão sofrendo e sofrendo muito, porque nós vemos diante de nossos olhos todos os dias a Tua palavra se cumprindo. E o meu coração em particular, ele sofre, Senhor, quando vê aquelas multidões de pessoas fugindo de seus lares por causa da guerra, por causa da fome, da sede, ou então expulsas pelos grupos de terrorismo, Senhor, como acontece tanto na África, e aqueles acampamentos terríveis, onde não há a condição mínima de vida para um ser humano sequer, Senhor. E são milhões que estão lá, Senhor, sofrendo na faixa de Gaza, sofrendo, Pai, na Ucrânia, sofrendo em outras partes do mundo. E parece que pouca gente se importa com isso. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame nesses lugares, sobre essas pessoas, a Tua graça e fortaleça, Senhor, e que de alguma forma elas venham tomar conhecimento da Tua palavra e te conhecer, para que tenham consolo e alento em seus corações. Abençoe toda a parte da Tua igreja, Pai, para que ela se movimente na direção dessas pessoas que sofrem, na direção também daqueles irmãos que precisam de socorro nas nações opressoras, onde
uma liberdade para te servir. Levanta em toda parte da tua igreja, Pai, mantenedores e intercessores, Pai, para que sustentem a obra missionária. Olha para o nosso Brasil, Pai, sofrendo tantos reveses. Olha, Senhor, para o teu povo, aqueles que clamam a Ti dia e noite pedindo Tua misericórdia, Pai, em favor dessa nação. Olha por nossas autoridades, Pai, para que elas temam o Teu nome, para que elas possam, Senhor, agir de acordo com a Constituição brasileira, Senhor, e respeitar o povo. Tem misericórdia, Pai, do povo que sofre, Pai, mal informado, do povo que sofre, Senhor, pela ignorância, por não conhecer a Tua palavra. Tem misericórdia, Pai. E agora olha para aquela mãe, aquele pai que estão sofrendo por causa do filho nas drogas, que estão sofrendo porque os seus filhos estão na prisão, e outros que estão enfermos num leito de hospital. Olha para aqueles que estão passando fome, aqueles que estão lutando, Pai, contra as intempéries do tempo, Senhor, perdendo suas casas, perdendo seus poucos haveres, Senhor, suas poucas mobília dentro do lar, Senhor, vendo, Senhor, o rio levar tudo água abaixo, Senhor, como eu tenho visto tanto aqui, Senhor, e elas ficarem na rua sem um teto, sem ter o que comer, o que beber, só com a roupa do corpo. Temos visto isso tanto nesses dias. Temos visto, Senhor, as coisas se afunilarem e caminharem para um ponto que não restará outra coisa senão o Senhor puxar a sua igreja e a Tua palavra dar seguimento nas coisas que hão de acontecer para esse mundo. Pai, abençoa, Pai, nossos irmãos que agora ouvem a oração, que participam da oração, abençoa-os. Olha para o coração de cada um deles, pois o Senhor conhece a necessidade que cada um deles tem. Supra a necessidade, Pai, seja ela qual for. Derrama sobre eles a Tua graça, perdoa os pecados de cada um de nós, Pai, e acrescenta cada dia a fé no coração de cada um de nós, pois nós sabemos que por Tua palavra, que nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor, aumenta a nossa fé e dá-nos a Tua graça para que possamos prosseguir em nossa caminhada nesses dias finais, Pai, que o homem tem sobre a terra que Tu criaste, um dia perfeito, e que com a Tua graça e misericórdia voltará a ser novamente perfeito para aqueles que o Senhor tem trazido, Senhor, até Ti para Te conhecer e para Te servir e para estar um dia na Tua presença, como foi no princípio, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre os nossos lares, nossas vidas, nossa cidade e nosso país. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a todos. Que, Senhor, permitindo, na próxima semana, gostaria de estar aqui para trazer novamente uma palavra, uma oração para essas pessoas e para aqueles que no futuro hão de ouvir e ver esse vídeo, Senhor, para serem abençoados. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, porque precisamos muito da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que me prestou a sua atenção até esse momento. E peço sinceramente que abençoe. O Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E pelo fato de estar aqui, me prestando um pouquinho da sua atenção, eu sei que o Senhor vai abençoar. E semana que vem, se permitir o Senhor, eu gostaria de estar aqui, sinceramente, eu gostaria de estar aqui para trazer novamente uma palavra, uma oração para você. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, a minha vida, as nossas famílias. Em nome de Jesus. Esse foi o 24º vídeo da edição Uma Palavra, uma Oração para Você. Eu sou o Henrique e este é o meu nome.